Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês como sobreviver no inverno canadense. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu moro no Canadá há um pouco mais de 3 anos e esse vai ser o meu quarto inverno aqui no Canadá. Eu moro na província da Nova Escócia, em Halifax. Hoje eu vim dar dicas pra vocês sobreviverem ao inverno daqui. Pra isso, eu até saí de casa, olha aqui, este cenário maravilhoso, todo branquinho pra gente ficar no clima desse vídeo. E enquanto eu vou andando aqui pela neve, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, também se inscreva no canal para dar um apoio e me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, porque eu tive que colocar o microfone no cachecol e tá assim, ventando bastante. Então não sei se o áudio tá ficando muito bom. Eu tive a brilhante ideia de vir gravar esse vídeo aqui fora para aproveitar o cenário natural, né? Toda essa neve, mas eu devo falar para vocês que talvez a gente termine esse vídeo em casa, porque tá com sensação térmica de -15 e o meu rosto já tá assim congelando, gente, porque tá muito vento e tipo assim, toda a neve que tá no chão, ela tá voando de volta. E aí parece que tá nevando de novo, mas é só o vento levantando tudo. Vou mostrar pra vocês meu look para essa sensação de -15. Então eu tô com touca, luva, a outra luva tá no meu bolso, cachecol, esse casaco que ele tem pelinho por dentro. E aí eu também tô com essa blusa aqui, é cheia de pelinho. E de calça, eu tô com uma calça de moletom e uma calça térmica por baixo. E no pé eu tô com uma meia normal e a minha bota de inverno, que ela é com pelinho dentro e ela aguenta até -5, -10, então ela é perfeita para esse clima. Então, eu quero vir conversar com vocês um pouquinho mais sobre o inverno, dar algumas dicas, falar as coisas que eu faço para sobreviver a essa época do ano, porque aqui no Canadá é o que mais dura, né? A gente tem inverno por mais ou menos uns 6 meses, até um pouquinho mais. Então, se a gente não aprender a lidar com isso, a gente acaba ficando meio louco, gente. Então, vamos começar falando de 2 pontos essenciais que vocês precisam saber sobre o inverno. Primeiro, aqui venta muito. Pelo menos na minha província, né, que é perto do mar, assim, é na costa, aqui venta bastante. Você tem que levar isso em consideração quando você vai sair na rua. Por quê? Porque o vento, ele vai fazer a sensação térmica ficar mais fria do que realmente está. Então, por exemplo, agora, tá mostrando pra mim, tá -3. Mas a sensação térmica está -15. Então, o que você vai sentir é o -15. O -3 ele não passa nem perto, entendeu? Então, você tem que sempre olhar no aplicativo do tempo para você poder escolher as roupas certas. E outro ponto sobre o inverno é que aqui escurece super cedo. Então, gente, depois das 3 da tarde, o sol já começa a se pôr. Então, às 4, 5 horas já tá tudo escuro. E você tem que acostumar o seu cérebro a pensar que não tá na hora de dormir. Então, apesar de, tipo assim, você vê tudo escuro e você achar que já tá 10 horas da noite, ainda são 5, 6 e você tem tempo pra fazer mais um monte de coisa no seu dia. Então você tem que dar uma treinadinha no seu cérebro pra ele ir se acostumando a viver de noite, viver no escuro, digamos assim. E uma coisa que eu gosto de fazer é ligar todas as luzes da minha casa pra ficar um pouquinho mais claro, porque não tem mais luminosidade do lado de fora. Enquanto eu vou andando aqui na rua, eu quero mostrar pra vocês algumas das casas. Elas todas estão decoradas pro Natal. Apesar de não dar para ver agora, né? Porque tá tudo coberto de neve, está de dia. Mas todas elas têm decoração e de noite fica a coisa mais linda. Se eu tiver a oportunidade de vir um dia que não tiver assim tanto frio, eu venho aqui para mostrar para vocês como que ficam as coisinhas todas brilhando de enfeite. Mas como vocês podem ver, nevou bastante. Tá nevando desde ontem de manhã, então faz tipo umas 24 horas que nevou direto. Tem muita neve. Mas nos caminhos, assim, né, na rua, já tá um pouco mais limpo, porque o pessoal, eles colocam sal para dar aquela derretida e os carros conseguirem andar.
Agora, vamos falar sobre as roupas que a gente deve usar aqui no Canadá, né? Então, dependendo aí de quantos graus vai estar, você vai decidir quantas camadas você vai montar. E eu devo dizer que depois de algum tempo, vocês se acostumam com o frio, tá? Porque no meu primeiro inverno aqui, gente, era 10 graus positivo e eu já tava me tremendo, querendo colocar touca, cachecol, luva, sendo que as pessoas estavam tranquilas e eu não entendia isso. E agora, depois de mais de 3 anos, eu sou essa pessoa que tá 10 graus e eu tô de bermuda e short. Então, o seu corpo ele vai se acostumando com as temperaturas negativas, mesmo que pareça algo extremo. Chega um ponto assim que você não sente mais o frio. Eu sei que é estranho, mas acontece de verdade, tá? Então eu vou deixar aqui algumas dicas para as roupas que vocês devem sempre colocar na lista assim de compra de vocês, caso vocês morem aqui ou estejam vindo passear nessa época do inverno. Então, os acessórios eles são essenciais: touca, cachecol, luvas, principalmente os que são mais grossos e que tem, por exemplo, pelinho dentro da touca, da luva, um cachecol mais grosso, faz muita a diferença, que ajuda a isolar as partes que você normalmente sente mais frio. Bom, é sempre bom investir também num conjunto de roupas térmicas para você colocar por baixo e fazer camadas, que é o que realmente vai te ajudar a manter a temperatura do seu corpo quente. Outra coisa, sobre as blusas em si, vocês devem investir mais em fleece, que é um tecido assim, que ele é mais quentinho. E também essas blusas assim, que são os pelinhos, que é quentinha também por dentro, ajuda bastante, porque daí você só precisa botar um casacão por cima, você não precisa montar tantas camadas, porque eu acho que muitas pessoas acham que a gente coloca muitas roupas, mas na verdade a gente põe 2 ou 3. Então, o essencial é você escolher as peças certas. E os casacos, é bom esses que tem pelinho dentro, pelinho na touca, principalmente para quando tá nevando, que ele ajuda a reter assim a neve quando ela tá caindo. Se vocês conseguirem também prestar atenção em alguns detalhes da roupa quando você tá comprando, tipo se o bolso é revestido ou não, porque blusas que tem pelinho dentro do bolso salva demais. Às vezes você não precisa nem de luva, mas a maioria acaba não sendo revestido. Esse casaco que eu tenho, por exemplo, o bolso dele não é revestido, então eu fico com muito frio, eu preciso de luva. Mas se tivesse pelinho dentro, era bem tranquilo. E outra coisa super importante sobre as roupas que a gente tem que usar no inverno, nesse período que tá nevando bastante, tá muito frio, é que as nossas roupas elas têm que ser à prova d'água e também à prova de vento. Isso vai fazer toda a diferença. Se você trouxer um casaco do Brasil e colocar ele aqui, gente, ele não vai fazer nem cosquinha. Ele não tem essa preparação que tem que ter pro inverno, de ser à prova d'água, de ser também, tipo, um meio que corta-vento, para ajudar a manter você quentinho. É muito bom também comprar blusas que tenham, assim, uma gola mais alta, para ajudar também no isolamento. Uma coisa que eu gosto quando assim tá a menos 20, menos 30 é usar balaclava, porque daí só fica o seu olho de fora, ela cobre o seu rosto inteiro, então ajuda bastante a você não congelar também, principalmente se você precisar andar. E também sobre as botas, né? Invistam em botas de neve boas, porque elas precisam ter um solado que não vai escorregar na neve e ela precisa também ter um isolamento térmico dentro para o seu pé não congelar. Essa bota que eu tenho aqui, ela não é das melhores, mas ela funciona. Mas dependendo de quão congelado o chão está, acaba dando uma escorregadinha, sabe? Mas ela é boa, ela mantém, tipo, dentro bem quentinho, ó. Ela tem esses pelinhos e ela é à prova d'água. Olha a situação desse carro, totalmente congelado. Essa casa tem uma decoração tão linda. Ai, eu adoro ficar andando nas ruas e apreciando a paisagem. Agora, eu quero falar para vocês de alguns itens essenciais que a gente precisa ter sempre em mão durante essa época do inverno. Então vamos começar por hidratantes. Então é essencial a gente passar hidratante labial o tempo inteiro, hidratar as mãos, o corpo, porque resseca demais a gente ficar andando nesse clima. Outra coisa também que, aliás, eu adquiri o ano passado e faz a diferença para mim é colocar um umidificador dentro de casa. Porque durante o inverno o aquecedor ele fica o tempo inteiro ligado e o ar fica muito seco. E eu sinto bastante assim no meu nariz, sabe, quando eu acordo, tá bem ressecado, minha garganta, meu olho. Então eu coloco o umidificador de noite e ele ajuda bastante, porque daí o ar fica assim, né, umidificado e a gente não fica tão ressecado quando a gente acorda. Uma dica para as pessoas que são muito friorentas ou que vão para lugares que realmente está um frio assim muito extremo é comprar aquecedor de bolso. Existe também aquecedor de pé, que você coloca dentro do sapato, que são saquinhos térmicos que você ativa eles, tipo, é como se eles tivessem um gel dentro. Você ativa, coloca dentro do bolso ou do sapato e ele fica ali aquecendo por algumas horas.
Então ele é muito bom também, caso você esteja indo, né, para um lugar que você vai ficar exposto ao frio por muito tempo. E também sobre os carros, né? Quando tá nevando assim, a gente sempre tem que ter o quê? Um raspador, uma pá, alguma coisa para você conseguir limpar o seu carro da neve, porque a gente não pode andar com neve em cima do carro, é super perigoso. E aliás, você não vai nem conseguir, porque você não vai enxergar nada, vai estar tudo congelado. E existe também aqui um spray que você pode comprar, que ele é meio que para descongelar o seu carro. Então você espirra ele assim, tipo nos vidros, e ele ajuda a descongelar mais rápido, o que ajuda, né? Que a gente tem que ficar ali no manual tentando remover toda a neve para poder usar o carro. Olha, gente, a rua está limpa, mas aqui, que é o caminho do pedestre, não tá. Tá cheio de neve. E conforme a neve ela vai dando uma derretida, começa a ficar bem mais escorregadio. Então, quando você tá andando, tem que tomar muito cuidado, andar mais devagar para não escorregar e prestar atenção para não pisar onde tá muito assim, uma camada de gelo. Às vezes eu prefiro andar pelo fofo, pela neve que ainda tá assim, do que por essa aqui que já tá meio batida, meio congelada, meio, sabe, derrapando. E agora eu quero falar para vocês sobre o que fazer, né, durante essa época do inverno, porque está muito frio, o sol se põe mais cedo e às vezes a gente fica muito isolado, só fica em casa e isso causa a depressão sazonal. Eu já sofri com ela no meu primeiro inverno, então agora eu tento sempre fazer coisas diferentes para conseguir aproveitar o inverno apesar do frio e não sofrer com a tristeza de ficar em casa no escuro, né, enquanto a vida tá passando. Então, eu quero deixar assim algumas dicas de coisas que eu faço e aí você vê o que se encaixa na sua realidade, as coisas que você gosta de fazer para poder, né, aproveitar o inverno da melhor maneira. Então, aqui na cidade, eu sempre busco fazer as atividades que estejam acontecendo, tipo ir nos mercados natalinos, fazer patinação no gelo, passear na rua, passear nos parques, mesmo que esteja super frio que nem tá hoje. Eu acho que faz muita diferença você sair de casa e caminhar, nem que seja 5 minutos, sabe? E colocar alguma atividade física no seu dia a dia, academia, yoga, pilates, qualquer coisa que você goste e que dê pra fazer, né? Porque, por exemplo, se você gosta de algum esporte que você precisa fazer ao ar livre, tipo, sei lá, corrida, aí não vai dar pra estar correndo nessa condição climática. Mas a gente vai dando uma adaptada para o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Eu também gosto muito de passear, então eu tento ir em lugares mais fechados, que vão ser mais aconchegantes, tipo cafeterias, eu vou na biblioteca pública, eu vou no shopping fazer compras ou só ficar passeando mesmo. Eu gosto também de ficar bastante em casa. Então em casa eu separo para fazer atividades que são meus hobbies, como gravar vídeos para o YouTube, ou então desenhar, pintar, escrever alguma coisa, ler, que eu amo muito, então essa é a época que eu mais leio durante o inverno. Eu aproveito para colocar minha leitura em dia. Eu tenho meu livrinho de pintura também, que agora eu comprei um temático natalino que eu tô adorando pintar. Então eu sempre tento deixar a minha casa com uma atmosfera bem cozy, assim, pra gente não ficar triste de não estar podendo sair e aproveitando o dia. Então a gente só tem que aprender a aproveitar o inverno da maneira correta. Porque, apesar do frio, a gente não pode simplesmente parar de viver. A gente tem que aprender a viver com ele para que a gente tenha a melhor experiência possível. O inverno faz parte da experiência do Canadá e se você fica relutando a aproveitar ele, fica mais difícil para você, porque ele vai continuar aqui. Ele vai continuar existindo, ele vai continuar sendo assim um pouco violento às vezes, principalmente em fevereiro, é o pior mês assim do nosso inverno, mas você tem que ir tendo essas experiências, você tem que ter uma certa flexibilidade para aprender a aproveitar o clima que você escolheu viver. Olha como as árvores ficam, eu tenho muita impressão de que fica parecendo algodão, sabe? Uns capuchinhos de algodão, mas é só a neve mesmo em cima dos galhos secos. Mas, ai, eu acho tudo tão lindo, gente. Eu amo quando tá tudo cobertinho de neve assim, fica a coisa mais fofa. Uma outra dica para o inverno é também fazer a suplementação da vitamina D, porque como a gente tem menos sol, né, menos exposição solar, a gente também fica normalmente com uma deficiência ou ela fica muito baixa, o que também assim influencia você ficar mais triste, com a depressão. Então é bom você fazer essa reposição. Eu sempre tento, assim, durante o inverno tomar vitamina D para manter a minha saúde em dia, ajuda também pra gente manter a nossa imunidade boa, né, e não ficar gripado toda hora, porque esse climinha aqui, gente, pra ficar gripado é 2 palitos. Normalmente janeiro é o meu mês que eu fico com uma gripezinha por causa que fica muito, muito frio. E eu acho que assim, uma última coisa que eu quero falar pra vocês é relacionada a carro, né? Então, assim, 2 coisas que você tem que prestar atenção quando você tem carro. Primeiro, você vai ter que acordar mais cedo, sair de casa mais cedo, para poder conseguir limpar o seu carro, descongelar ele, né, antes de você conseguir usá-lo. Então, eu vivo
quase chegando atrasada no trabalho, porque eu acho que vai ser rápido tirar o gelo do carro e acaba demorando 10, 15 minutos. Se nevar muito, gente, acaba demorando 20 minutos para você conseguir limpar seu carro e ele, tipo assim, começar a funcionar para você dirigir. Então, se preparem, assim, se organizem para acordar mais cedo, sair mais cedo e ter tempo de fazer essa limpeza. E outra coisa é sobre dirigir na neve. Se você puder, tente pegar transporte público, porque dirigir na neve é bem perigoso. As ruas elas ficam super escorregadias, mesmo com o seu pneu de inverno. O carro dá uma derrapada, principalmente se estiver nevando, sabe? Se tiver assim caindo a neve, uma tempestade com bastante vento, é muito perigoso. Não saia na rua se não for extremamente necessário, não use o carro, porque você pode sofrer um acidente. Então, quando o clima estiver assim, bem tempestuoso, caindo muita neve, tentem não usar o seu carro, a não ser que seja um caso extremo. Fiquem em casa, tentem andar mais de ônibus, porque daí fica mais seguro. Bom, gente, então eu acho que é isso para esse vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas de sobrevivência para o inverno canadense. E eu só posso dizer para vocês que aproveitar o inverno torna a sua vivência no Canadá muito mais divertida. Eu adoro sair quando está nevando, ficar olhando a neve cair. Quando tá assim tudo cheio de neve, eu gosto de ficar pulando na neve, brincando, rodopiando, como se minha vida fosse um filme, deitando na neve, fazendo guerrinha de neve, sabe? Tentem aproveitar o máximo possível e não fiquem lutando contra o inverno, contra a neve, porque, como eu disse para vocês, ele vai continuar existindo, ele vai continuar aqui. Então você que tem que se adaptar a ele, você que tem que aprender a aproveitar o máximo possível para que você não fique, né, triste, para que você não viva durante tanto tempo do ano, porque assim, depois do inverno vem o verão e faz tudo valer a pena. Então é isso, gente, muito obrigada por assistirem mais um vídeo aqui do canal. Se vocês gostaram, deixa um like e eu vejo vocês na próxima semana.